E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez eu queria falar sobre um mangá, cara. Um mangá que é complicado falar desse mangá, viu? Jujika no Rokunin. Né? Pra quem já conhece a peça, sabe por que eu disse que é complicado falar desse mangá. Ele tem bastante fãs até, pelo conteúdo. E eu não sou um hater, tá? Eu tenho elogios a esse mangá. Né? Primeiramente, eu acho que é importante falar que ele tem uma arte impecável, assim. Eu acho maravilhosa a arte desse mangá. Muito bem feito os desenhos. Traço maravilhoso. E acho que contribui muito pelo fato da obra ter se tornado minimamente popular. É o traço. Mas vamos entrar nos problemas e acertos do mangá Jujutsu no Rokunin. Eu dropei, tá, esse mangá. E dropei ele bem perto do final, tá? Bem perto do final, eu li bastante. Porque eu tenho um problema que normalmente quando eu começo uma obra, por mais ruim que seja, o que eu não goste da obra, eu vá longe. E foi meio que o caso com o Jushika no Rokunin. Porque eu não gostei muito do mangá. Acho que tem coisas interessantes, acho que tem personagens muito bons. É uma coisa a se elogiar também, eu gosto dos personagens, eu gosto muito do protagonista. O flow do protagonista é sensacional, sabe? Tem coisas legais a se ver nesse mangá. É um mangá que eu acho que tinha muito potencial, uma história de vingança. É um garoto que ele sofria bullying e meio que decide se vingar depois de algumas tragédias. Eu não vou, sabe, ficar spoilando o mangá ou falando o que é o mangá exatamente. Tem muita coisa absurda nesse mangá. E quando eu falo absurdo, eu não tô falando do problema do mangá, que eu já vou chegar ali. Aí quando eu falar disso, eu vou estar falando só disso. Mas eu falo que ele é um mangá que se propõe a ser absurdo. No começo você não percebe isso, mas conforme você vai lendo, você entende que a proposta dele é ser absurda. Ele é um mangá absurdo, com coisas absurdas acontecendo o tempo todo. E eu não acho que isso é um problema. Pelo contrário, eu gosto muito das coisas absurdas que acontecem em Jujutsu no Rokunin. O vilão é um personagem completamente absurdo por si só. E eu gosto do vilão, né? Até certo ponto eu gosto dele. O lance do bebê, por exemplo, é um lance bem absurdo. E quem leu sabe do que eu tô falando. E eu já vi algumas críticas sobre isso, mas não é uma coisa que eu critico. Por exemplo, é uma coisa que eu gosto, por incrível que pareça. Acho que ele é um mangá que sabe explorar um pouco algumas, sei lá, duas personagens femininas. Ele também não é como se, nossa, escrevesse muito bem, mas tem uma ou outra ali que eu gosto. Só que aí, vamos lá, é um mangá muito violento, né? Um mangá que é muito gore, praticamente. E até aí tudo bem, entre aspas, né? Tem muito mangá com violência, tem muita obra com violência, eu acho que tem quem goste e quem não goste. Eu não sou o maior fã, mas eu também não sou o maior hater. Tenho Mortal Kombat aqui, jogo tranquilamente. Acho que tem gente que não consegue nem jogar Mortal Kombat porque acha muito violento. Não é o meu caso, eu lido bem com a violência explícita, assim, dependendo do contexto. E mangá é um dos contextos que menos me incomoda, porque eu não vejo tanta semelhança com a realidade quando a gente tá falando de um mangá. Dito isso, não é o problema, né? Vamos chegar na parte que eu queria barra não queria chegar. Esse mangá tem muito abuso, né? Muito... exatamente. Só que tem muito mesmo, assim. Não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer quando eu falo muito, mas é muito. Mas é muito. Muito, absurdamente muito. Todo vilão de Jujutsu no Rokunin faz tanta força com alguém. Todo, 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 todo. E, pô, vai chegando um momento da obra que isso vai começando. Primeiramente, que isso é uma coisa muito pesada. É uma coisa que vai te trazer uma energia pesada, pelo menos pra mim, quando eu fui lendo. Então é uma coisa que já vai deixando a leitura mais desconfortável. Aí, ao longo que a leitura vai ficando desconfortável, ela começa a ficar repetitiva e sem graça. Porque, para além disso, ser desconfortável por si só, que eu não vou nem entrar no mérito se isso é fetichizado ou não, eu não vejo. Sei lá, sabe? Porque o tanto que colocam isso em algumas obras, às vezes faz parecer que é um pouco fetichizado, mas eu não vou entrar muito nisso, porque é uma coisa meio, entre aspas, sem fundamento, porque são os vilões que fazem, e aí dito que é errado. Então, sei lá, não vou adentrar muito nisso. Vou colocar que é errado e que é colocado como errado. Mas mesmo assim, é uma coisa muito pesada se você se ver. Eu não acho que deveria ser proibido ter isso numa obra.
Só que eu acho que deveria ser feito com moderação. E aí quando eu falo, não é pela questão de lacração, de falar assim, não, não dá pra mostrar isso numa obra, porque, sei lá, apesar que eu acho que, não sei se tem muita gente que é contra mostrar isso numa obra. É lógico que eu sou contra mostrar isso de forma fetichizada, mas é igual eu falei, é debatível se é ou não, né? E o problema é que quanto mais recorrente aí é, igual eu falei, é muito recorrente, gente. Não importa o quanto eu tente explicar, você não vai entender se você não ler. É assim, muito, toda hora, toda hora, toda hora tem. Toda hora tem. Todo vilão faz isso. Todo vilão faz isso. E eu não tenho problema com você colocar isso no vilão pra mostrar o quão absurdo e vilanesco ele é. Porque, pô, isso é uma coisa de onda que ninguém minimamente perdoaria. Show. Só que, pô, quando todo vilão faz isso, perde o peso, cara. Perde o peso, perde o peso. E, pô, é literalmente todo vilão mesmo, cara. Todo vilão mesmo. Assim, no começo, era um personagem que fazia isso. Que deu do grupinho de vilões. Só que aí foi escalando e começou a ser todos. E literalmente começou a ser todos. E é todo mundo, é todo mundo, é todo mundo. E perde o impacto, sabe? É, sei lá, cara. É muita preguiça. Eu vejo muito como uma preguiça do escritor, porque parece muito mais que ele tá fazendo uma coisa assim, ó. Eu preciso mostrar que o vilão é vilão. Então faz ele fazer isso. Sabe? Faz de outro jeito, cara. Pô, eu preciso fazer ele ser vilão, então vou fazer ele fazer isso com alguém. Pô, não, não, não. Faz outra coisa, cara. Tem mil e uma maneiras de você fazer um vilão, construir um vilão. Você só escolhe o jeito mais preguiçoso e o jeito que literalmente abusa de uma causa que, pô, sei lá, não é legal, velho. Não é legal. E olha que eu não sou nem. Sabe? Não é legal. Não é legal mesmo. Vai começando a tornar a leitura maçante. E para além disso, o autor vai começando a meter o louco. Jujutsu no Rokunin tem muita meteção de louco. Muita meteção de louco mesmo. Sabe, é igual eu falei, é um mangá que ele abraça o absurdo e eu não vejo problema com isso, eu gosto disso. Só que, eu não tô falando da parte absurda, eu tô falando da parte de ruim de escrita, sabe? Na parte que ele só escreve uma coisa que não tem muito sentido, que não tem muita lógica, que tem um furo, sabe? Eu acho que tem muito disso em Jujutsu no Rokunin. É igual eu falei, tem personagens muito legais, tem potencial muito legal. Eu acho que um mangá aqui de vingança, que abraça premissas super absurdas, tem potencial muito, e ainda mais com os personagens que tem, porque ele tem personagens muito legais. Mas Jujutsu no Rokunin desperdiça totalmente o seu potencial. Uma obra completamente mediana, com clichês dos piores possíveis, porque ele pega o clichê de, sei lá, hentai, de ficar colocando isso aí na tela como se fosse, sabe, toda hora, sei lá. É uma obra completamente desperdiçada. O fato dele também não ligar, de ter o gore e esse tipo de coisa, eu acho que poderia ser usado de uma maneira melhor, mas não é. Enfim, essa é a minha experiência lendo e dropando Jujutsu no Rokunin. E, enfim, é isso. Deixa aí a opinião de vocês. Vocês já leram esse mangá? Vocês gostam desse mangá? Eu gosto, tá, gente? Honestamente, eu gosto. Só que é ruim. Eu gosto sabendo que é ruim, sabendo que ele podia ter sido muito melhor. E que ele tem potencial, né? É uma obra que tem potencial pra ser boa, mas não é. E acaba dando até uma tristeza. Porque tem um desenho muito bom, tem personagens legais, mas tudo isso é desperdiçado em uma obra que só foca em mostrar X coisa horrível na sua tela e cagar pra conceitos, sei lá, pra coisas que ela mesma estabelece, sabe? É uma obra que ela volta muito atrás pra si mesma, de maneira negativa. Não sei se você entende o que eu tô falando. Enfim, essa é a minha experiência lendo Jujutsu no Rokunin. Enfim, tamo junto, é nóis.